Olá, meus queridos e minhas queridas! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de programação web. E a aula de hoje, como eu já estava prometendo para vocês, e eu sei que vocês estavam ansiosos, desta vez sim, nós vamos fazer nossa API RESTful. Finalmente vamos fazê-la, mas antes de fazermos uma API que esteja disponível, que libere, que forneça usuários, que permita o cadastro de to-dos, que retorne to-dos, antes disso acontecer na prática, no código, eu preciso explicar para vocês um pouco mais sobre a API RESTful. Já falei sobre o Web Services, já falei sobre algumas arquiteturas relacionadas ao Web Services, mas agora vamos formalizar todos os conteúdos, porque é importantíssimo que vocês entendam tudo o que nós vamos fazer nessa disciplina. Começando do começo e de forma bem simples, galera. Uma API RESTful nada mais é do que uma API em conformidade com o estilo arquitetural RESTful. Dessa forma, essa API vai permitir a interação com serviços web ou web services que foram implementados respeitando as regras desse estilo arquitetural RESTful. Isso nos leva a duas palavrinhas bem importantes, API e RESTful. Primeiro, se você ainda tem dúvida do que seja uma API, essa é a hora das suas dúvidas morrerem, de uma vez por todas. Uma API, galera, é um conjunto de definições e protocolos que são usados no desenvolvimento e na integração de aplicações. Dessa forma, levando isso em consideração, uma API REST ela deve fornecer mecanismos de manipulação de dados a partir de requisições HTTP por meio dos métodos ou dos verbos HTTP GET, PUT, POST e DELETE. Já o REST, por outro lado, vem de uma sigla em inglês Representational State Transfer e corresponde a um estilo arquitetural para a criação de web services. Ah, professor, eu achei que desde que eu criei um web service eu já estou usando o estilo arquitetural RESTful. Não necessariamente. Primeiro você precisa entender o que significa dizer que temos um serviço web que é RESTful, que temos uma API que é RESTful ou que construímos uma aplicação RESTful. E para isso, primeiro você precisa entender de onde veio esse termo. Observando a origem desse termo, ele foi definido por Roy Fielding, lá no início dos anos 2000, eu quase não era nem nascido. E quando ele definiu esse termo, o autor dele definiu também um conjunto de restrições de tal forma que uma aplicação que respeita essas restrições é considerada uma aplicação REST ou RESTful. De forma análoga, serviços web que respeitam essas restrições são chamados de serviços RESTful. E ainda, se você desenvolver uma API que utiliza serviços web que respeitam essas restrições, sua API é conhecida como API REST ou API RESTful. Gabriel, então quais são essas restrições? Calma, pessoal, vou trazer todas elas para vocês. Podemos dizer então que um serviço ou uma API ela é considerada RESTful se ela respeita 6 restrições. 5 dessas restrições são obrigatórias e uma delas é opcional. Vamos para a primeira delas. A primeira dessas restrições indica que uma arquitetura RESTful deve prover uma separação entre os interesses de clientes e servidores. Os clientes eles não devem de forma alguma armazenar dados. O armazenamento de dados é responsabilidade exclusiva do servidor. Pensando do outro lado, observe que o servidor ele não deve ser responsável pela renderização de interfaces gráficas de usuário. Clientes e servidores devem agir de forma completamente independente. Observem que essa restrição da exigência e da separação de interesse entre cliente e servidor vai nos favorecer uma portabilidade do código do cliente. Cada uma dessas restrições nos traz vantagens para determinados tipos de aplicações. A segunda restrição, que eu chamei de stateless, exige uma comunicação sem estado entre cliente e servidor. Isso significa, meus queridos e minhas queridas, que o servidor ele não deve manter o estado dos clientes com os quais se comunica. Qualquer cliente pode enviar diversas requisições para o servidor que deve tratar cada uma delas de forma independente. Na prática, isso significa que cada requisição deve conter tudo o que for necessário para que o servidor possa tratá-la e processá-la corretamente.
Observem que, como eu falei agora há pouco, o servidor ele não deve manter informações relacionadas aos clientes. Mas, por outro lado, observando o lado do cliente, este sim, na maioria das vezes, precisa manter informações sobre os servidores. A terceira restrição, que eu chamei de cache, surgiu da observação de que muitos clientes fazem requisições dos mesmos recursos com muita frequência. Dessa forma, a arquitetura REST prevê que o servidor deve manter alguns responses em cache para aumentar a performance das aplicações. É fácil observar que essa terceira restrição está diretamente relacionada com performance. E também é fácil ver como ela funciona. Se um servidor ele mantém em cache respostas para as requisições mais frequentes, obviamente ele vai, de fato, respondê-las mais rapidamente e gerar um ganho sim de performance. Para a quarta restrição, eu trouxe aqui para vocês a arquitetura em camadas. Isso significa que na arquitetura REST, nós utilizamos essa arquitetura em camadas. Um cliente ele não está ciente se a comunicação dele, a requisição que ele faz, acontece diretamente com o servidor ou se existem intermediários ao longo dessa requisição, ao longo desse caminho. Esses intermediários, que em geral existem na arquitetura RESTful, eles podem incluir servidores de balanceamento de carga ou, por exemplo, recursos para garantia de políticas de segurança das aplicações, como nós também vamos ver mais adiante. Nesta aula, de novo, vamos implementar uma API RESTful. Nas próximas aulas, vamos refatorar nossa API para deixar o código dela mais eficiente, seguindo mais padrões, deixar nossa aplicação, nossos serviços mais flexíveis e, em seguida, vamos sim trabalhar com a adição de políticas de segurança. Para finalizar as restrições obrigatórias, o que eu chamei aqui de interface uniforme, nada mais é do que dizer que requisições de clientes diferentes devem ter o mesmo formato, mesmo que esses clientes sejam diversos, como por exemplo aplicações móveis, aplicações web, as requisições podem partir de browsers, por exemplo. Vocês vão ver quando eu mostrar aqui o exemplo, quando eu descrever, quando eu colocar no ar a nossa primeira API, vocês vão ver que eu vou fazer requisições dessa API utilizando um software. Existem dois bem famosos, o Postman e o Insomnia. Nesse caso eu vou mostrar para vocês com Insomnia, mas vocês poderiam usar qualquer outro, porque as requisições elas seguem um padrão de uniformidade. Essa restrição indica que a interface entre clientes e servidores deve ser uniforme, e para manter essa uniformidade existem 4 princípios básicos. Primeiro, para cada cliente, o recurso deve estar disponível a partir do seu identificador único e de uma URI coesa. Daqui a pouco você vai ver o que seria essa URI na prática. Você vai ver como eu vou acessar os recursos que eu vou disponibilizar via API REST. Além disso, o segundo princípio indica que o recurso identificado a partir de uma API REST deve ser retornado por meio de uma representação válida, como por exemplo HTML, XML ou mais atualmente o JSON, que é o que nós vamos usar como nosso padrão. Observem ainda como terceiro princípio que as mensagens de requisições elas devem ter informações suficientes para que o servidor possa entender como processar essa requisição e gerar uma resposta de acordo com ela. Por fim, para explicar o quarto princípio relacionado com interface uniforme, eu trouxe esse acrônimo que vem de Hypermedia as the Engine of Application State, que sugere que os clientes entreguem seu estado pelo conteúdo do corpo das mensagens, por meio dos parâmetros de busca, cabeçalhos das requisições e pela própria URI requerida. Por outro lado, os servidores vão entregar o seu estado ao cliente por meio do corpo das mensagens, códigos de resposta e cabeçalhos das mensagens de respostas, como nós vamos ver daqui a pouco. Como eu já havia antecipado, além dessas 5 restrições obrigatórias, existe ainda uma sexta restrição que é opcional e se refere ao código por demanda. Segundo essa restrição, ainda é possível executar algum código sob demanda do lado do cliente, como por exemplo um pequeno applet ou um pequeno script. Nada que exija ou demande uma execução de código constante do lado do cliente. Lembrem-se que a separação de responsabilidades entre cliente e servidor é muito bem definida já na primeira restrição. Antes de partíssemos para o código, eu queria que vocês observassem essa imagem que eu trouxe, porque com ela vai ficar bem fácil de explicar em que o Spring Boot vai nos ajudar. Tudo começa quando um cliente qualquer faz uma requisição HTTP. Nesse caso, ele fez uma requisição GET para um microserviço ou para a nossa API.
O Spring Boot ele vai analisar essa requisição HTTP e mapeá-la em uma rota. Para fazer essa análise, ele vai observar o verbo HTTP, que nesse caso é um GET, a URL e os parâmetros definidos na URL. A rota vai levar um método de alguma classe Spring configurada como REST Controller. Vocês vão ver que para configurar uma classe Spring como REST Controller, nós vamos usar uma anotação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os detalhes. Após a identificação da rota, o Spring Boot vai fazer um mapeamento dos parâmetros definidos nela para um método Java que vai ser o método que vai realizar o trabalho solicitado. Observe ainda, pessoal, que em caso de utilização de outros verbos HTTP, como por exemplo put ou post, vai vir um JSON no corpo da mensagem HTTP. E esse JSON vai ser mapeado pelo Spring Boot em uma classe Java, o que facilitará muito o nosso trabalho. Depois que todos os dados forem mapeados, o Spring Boot vai executar a lógica de negócios, que é o que de fato a aplicação tem que fazer. Após a execução dessa lógica de negócios, o Spring Boot vai converter, ele vai fazer o caminho inverso, vai transformar um objeto Java para um JSON e enviar esse JSON no corpo da resposta HTTP, enviando para o cliente. Aqui está uma resposta HTTP e aqui vem um exemplo de um JSON que viria no corpo dessa resposta. Todas essas conversões, todo esse caminho é garantido a gente, é feito pelo Spring Boot. A parte mais chatinha que eu diria, que seria converter o JSON no objeto Java, é feito pelo Spring Boot. Ele faz um mapeamento das requisições para quem vai resolver as requisições e depois ainda faz o inverso, transforma os nossos objetos Java num JSON que vai voltar para o cliente. Vejam como isso facilita muito o nosso trabalho. Mas chega de blá blá blá. Vamos direto ao código para ver se vocês acreditam em mim. Vamos lá, galera. Espero que vocês lembrem da aula passada. Estávamos fazendo nosso to-do list. Definimos as entidades. User, to-do, concluded. Colocamos as anotações do JPA para que o próprio Spring Data se responsabilize pela criação do nosso banco de dados. Criamos o banco de dados. Definimos as interfaces repository, que são super simples. Só estender esse JPA Repository já nos dá uma série de métodos que vêm nessa interface que são implementados pelo Spring Data. Na aula de hoje, como eu já havia antecipado, ainda não vai ser a nossa implementação final. Eu vou gerar serviços REST com vocês. Vocês vão ver como usando o Spring Boot se torna extremamente simples. Chega a ser engraçado de tão simples que é, mas nós ainda vamos mexer nessa implementação para deixar o nosso código com alguns padrões, para que ele se torne um código flexível e que o serviço em si que nós vamos gerar, a nossa API, ela consiga ser mantida de forma mais fácil. Então, vou queimar alguns padrões e vocês vão ver, espero que vocês percebam isso, que aí vocês já vão pensando como vamos melhorar esse código na aula seguinte. Para começar, eu vou criar uma classe que vai ser a classe do meu serviço REST. Eu venho aqui New Class. Eu vou colocar essa classe num outro pacote, eu vou criar um pacote web, e essa classe que vai expor meu serviço é uma classe controller. Então eu vou fazer aqui primeiro user controller. E essa classe user controller é a que eu vou configurar para ser o controlador que vai expor o meu serviço. Para isso, essa configuração é feita de forma bem simples, utilizando a annotation REST controller. Deixa eu importar essa annotation. Quando eu adicionei essa annotation, eu já transformei essa minha classe userController em um controller que vai tratar as requisições que vão ser feitas ao meu serviço REST. Para começarmos a brincadeira, eu vou fazer um único método, o método getUsers. Esse método retorna um list de user. A profissional aula passada, inclusive, você criou um UUID para o user, porque disse que a gente não ia expor toda a nossa entidade. Não vamos expor nossa entidade na nossa versão final. Estou preocupado nesse momento somente em criar nossos primeiros serviços e em colocar no ar nossa API. Depois nós vamos refatorar isso, não vamos expor essa entidade, vamos expor um DTO. Daqui a pouco, na próxima aula, a gente chega lá. Hoje vamos nos concentrar em liberar esse método aqui como um método que vai ser acessado via HTTP, via verbos do HTTP. Para isso, nós temos uma anotação chamada de Request Mapping. Request Mapping. E para esse Request Mapping,
nós vamos passar a nossa rota. Essa rota é a rota users. Essa anotação request mapping assegura que esse método aqui ele vai tratar todas as minhas requisições HTTP, sejam elas get, put ou qualquer outra. Se você quiser que esse método ele seja exclusivo para somente um dos verbos HTTP, a gente pode dizer que esse request mapping é exclusivo para o método get, por exemplo. Mas eu não vou fazer isso agora. Vamos deixar do jeito que está. Vou importar as classes que eu preciso importar, começando pelo user, depois o Java Style List e o meu request mapping. Atenção que esse método ele não é um método abstrato, nós vamos fornecer uma implementação para ele sim. Mas antes de fornecer essa implementação, eu quero declarar aqui o repositório, né? Eu vou precisar de um user repository, que eu vou chamar, por exemplo, de user repo. Esse user repo ele vai ser instanciado pelo Spring, então ele vai ser auto-wired, como vocês já viram. Então essa parte vocês já sabem, estou sossegado. Importei o user repository, importei meu auto-wired. Agora vamos fornecer uma implementação extremamente simples para o método get. Olha como é simples. Return user repo.findAll. Só isso, Gabriel, que é a implementação desse método. Somente isso, pessoal. Essa é a implementação do meu controller que vai expor o meu serviço e vai fornecer esse get users aqui que vai retornar todos os meus usuários. Somente isso. Como é que a gente testa? Vamos rodar aqui o nosso To-Do List Application. Para começar, deixa eu tirar esse Command Line Runner. A gente não precisa mais dele, agora a gente vai expor o nosso serviço, então vamos testar de fato o nosso serviço. Eu vou salvar e executar o meu To-Do List Application. Minha aplicação está de pé, vamos primeiro para o browser. Vejam que minha aplicação já está funcionando, só que ela não está funcionando em qualquer lugar. Eu quero acessar aquele endpoint específico, e aquele endpoint é o endpoint users. Vejam aqui que houve um processamento aqui no console, ó. O Hibernate já fez uma consulta e ele me retornou, gente, isso aqui é um JSON. Ele me retornou um JSON com os dados dos usuários. Eu tenho um usuário cujo e-mail é pgabriel e a senha é 123456, e eu tenho outro usuário cujo e-mail é Dudu e a senha é essa outra aqui. Perfeito! Vamos acessar esse endpoint aqui de uma outra forma. Para variar, vocês sabem que eu gosto de terminal, então nós podemos usar o comando curl. Passamos o nosso endpoint, acessamos e aqui está o nosso JSON, foi retornado também. E mais, falei para vocês que tem ferramenta, né? Tem Postman e tem Insomnia. Vou mostrar para vocês também. Esse aplicativo aqui é o Insomnia, ele é bem simples. Com ele a gente vai conseguir fazer requisições e testar a nossa API, o nosso serviço REST. Nós fizemos somente o primeiro serviço ainda. Calma, vamos fazer os outros ainda de forma bem simples. De novo, depois vamos refatorar. Tenham calma, pessoal. Primeiro preciso mostrar a parte fácil para depois a gente trabalhar na qualidade. Vamos primeiro fazer, primeiro feito, depois aí sim vamos para o bem feito. Eu venho aqui em Create Request. Essa minha request vão ser os testes do meu To-Do List. Vou criar esses testes. Vou criar aqui um novo request, ó, Ctrl N. Esse request aqui vai ser o request de users. Eu vou colocar aqui o endereço que eu quero fazer a pesquisa, localhost 8080/users. Quando eu enviar, eu vou fazer uma requisição para o meu servidor e o Insomnia já capta a resposta. Ó. Aqui o JSON já veio formatadinho como ele viria numa requisição padrão. Quem trabalha com a parte do front, quem vai usar o Next ou o React lá no front, é que vai receber esses dados e vai montar as páginas da nossa aplicação. Mas não vamos parar por aí, vamos fazer os outros serviços. A gente precisa fazer serviços para o To-Do List e fazer serviços para os eliminados do To-Do, né? E além disso, também é importante criar métodos para tratar os outros verbos HTTP. O método get que a gente criou, como eu mostrei, ele vai receber
qualquer tipo de requisição, seja ela GET, PUT ou POST, e ela não consegue tratar, não é que ela não consegue, mas não é o correto. Se eu fizer, por exemplo, aqui um POST, não é o objetivo do POST retornar uma lista de usuários, mas ele retorna do mesmo jeito. Se eu fizer, por exemplo, um PUT, não deveria ser o objetivo de um PUT só fazer uma busca e receber todos os dados do usuário, mas ele recebe do mesmo jeito, porque nós não completamos os outros métodos aqui do nosso serviço REST. Vamos a eles. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês um jeito ridículo de fazer nossa API disponibilizando todos esses serviços. Tanto o user, como a gente já fez aqui com o primeiro método, vamos fazer os outros também, mas vamos disponibilizar também controller para o to-do e para o concluded. Só que eu vou mostrar para vocês primeiro como fazer isso de uma forma extremamente ridícula, que é usando o Spring Data REST. Como vocês já podem imaginar, eu falei desde a primeira aula que nós criamos um projeto com o POM bem simples e que à medida que a gente for necessitando, vamos trazer aqui outras dependências. Eu vou lá naquele site que eu falei para vocês do Maven, para que a gente pegue a dependência do Spring Data REST. Aqui é a página inicial do site, eu vou pesquisar por Spring Boot Data REST. É esse cara aqui que eu quero, ó. Spring Boot Starter Data REST. Vou clicar aqui, vou escolher a versão, eu vou na última versão estável, como eu falei para vocês, eu gosto de fazer isso. Aqui está a dependência dele, ó. Vou copiar daqui até aqui e colocar lá no POM. Aqui, por exemplo, vou organizar. Já temos a dependência necessária e olha que simples o que nós vamos fazer. Eu venho no Application Properties da minha aplicação, ó, aqui nos meus Resources, aquele velho Application Properties, e aqui eu vou configurar spring.data.rest.basePath. O meu basePath vai ser exatamente /API ou /API. Olha isso, galera, quando eu faço apenas isso, acrescentei a dependência no POM, fiz essa simples configuração, o Spring Boot Data REST, ele vai varrer minha aplicação, procurar os repositórios e ele vai, por padrão, criar automaticamente serviços para expor cada uma das entidades. Sim, galera, ele vai criar os métodos GET, POST, PUT, DELETE para cada uma das minhas entidades. E ele vai mostrar quais são as disponibilidades, quais são os meus endpoints nesse caminho aqui, no /API. Se eu for acessar o meu localhost 2.8080/API, ele vai me mostrar quais são os endpoints da minha API. E por padrão ele já jogou, ó, jogou endpoint aqui para cada uma dessas entidades. Não é assim que a gente vai deixar a nossa aplicação, eu só queria mostrar para vocês que é ridicularmente fácil expor serviços web usando o Spring Boot. Na próxima aula vamos alterar isso daí, mas primeiro vamos testar essa indecência positiva. Eu vou acessar localhost 8080/API. Provavelmente não deu tempo de carregar a nossa dependência, eu vou fazer um clean no meu projeto e voltar aqui. Realmente eu não tinha salvo o meu POM, salvei o POM, fiz o clean, vamos testar novamente. Olha isso, pessoal, o que ele está me falando aqui? Ele está me falando que eu posso acessar usuários aqui nesse endpoint, users. Ele está me falando que eu posso acessar concluded aqui nesse outro endpoint, concluded. Ele está me falando que eu posso acessar os to-dos aqui nesse endpoint to-dos. E ele ainda me deu outro endpoint aqui, profile, vamos acessá-lo. Eu tenho um perfil de cada um dos endpoints, com todas as descrições. Olha que indecência, pessoal, com uma linha de código. E aqui vejam, se eu quiser vir nos meus usuários, agora o usuário está sob o API, agora seria API/users. Vieram aqui meus usuários e vieram ainda mais algumas informações relativas à minha API, ó. Já veio até com informação de paginação. Vamos lá no Insomnia para a gente testar a adição de um usuário. Vamos tentar usar a nossa API para criar um novo usuário usando o POST. Eu vou copiar aqui, eu preciso passar um JSON com os dados, né? Eu vou passar somente e-mail e senha. Lembrando que o UUID é para ser criado pelo próprio objeto durante a sua instanciação
E o ID é responsabilidade do banco de dados, como vocês já sabem. Vamos lá, criar esse JSON. Eu vou alterar o e-mail, vai ser e-mail teste. E vou alterar essa senha mirabolante, colocar uma mais difícil ainda. Vamos enviar, lembrando, é o mesmo endpoint users, só o método que mudou. Ele já retornou informando que esse teste aqui foi criado com essa senha e esse UUID. Vejam inclusive que ele não está expondo o ID do meu objeto user do jeito que a gente não queria expor o ID, a gente queria expor o UUID e já é como ele está fazendo por padrão para a gente. Gente, isso é fantástico demais. Vamos lá fazer um get para ver se ele já retorna todos os objetos para a gente. Estou fazendo um get, ele trouxe aqui o P. Gabriel, ele trouxe o Dudu e sim, galera, ele trouxe também o teste que nós acabamos de criar. Vamos testar agora o delete. Eu vou tentar deletar esse cara que eu acabei de incluir, né? Esse teste. Deixa eu pegar o UUID dele para ver se eu consigo deletar por ele. Eu venho aqui no delete, é o método que eu vou utilizar. Vou passar como parâmetro o UUID do usuário que eu quero deletar, que é esse daqui. Deixa eu enviar o método. Deu problema, ele não conseguiu converter de string para long. Aparentemente ele não aceita receber o UUID, pelo menos tem uma limitação. Ah, professor, não funciona? Claro que funciona, a gente tem como adaptar isso e resolver. Não se preocupem não, estou só querendo mostrar para vocês, nesta aula de hoje, as vantagens do Spring Data REST, que é muito rápido, né? Vamos por ID, que com certeza nós vamos conseguir deletar. Aquele usuário teste, ele era o terceiro usuário. Vou enviar aqui o 3, que é o ID dele. Não houve resposta, provavelmente não encontrou esse user. Não sei porquê, mas pode ser que o banco tenha criado com outro ID. Vamos pegar o ID 1, que eu tenho certeza que é o Gabriel, e ver se nós conseguimos deletá-lo. Eita, 204, aparentemente deletou. Deixa eu fazer a busca aqui para verificar. Fazer novamente um get. E agora eu só tenho Dudu e teste. Gabriel foi pro espaço. É isso aí, galera. Com uma linha de código a gente conseguiu fazer um monte de coisa aqui. Eu vou deixar para vocês testarem à vontade o que o Spring Data REST fez pela gente. Tenta inserir novos usuários, inserir to-dos, depois apagar esses to-dos. Vejam que ele fez um trabalho pela gente, ele criou os CRUDs pra gente, mas não fez o trabalho completo da nossa aplicação. Por exemplo, quando eu quiser deletar um to-do, na verdade eu vou fazer mais de uma coisa. Eu vou deletar o to-do da tabela to-do e vou colocar esse to-do deletado na tabela concluded. Essa lógica de negócio precisa ser implementada pela gente. E aí sim, é nesse momento que nós vamos reestruturar nossa aplicação para fazer com que os web services expostos, para fazer com que a nossa API REST ela seja bem completa e interessante. E aí eu vou mostrar outros recursos para vocês. Hoje a ideia era dar o pontapé inicial, te mostrar como fazer teu primeiro serviço RESTful. Acredito que cumpri minha missão. Comenta aí se você conseguiu fazer o teu primeiro serviço. Comenta aí se você está conseguindo acessar aqui via Insônia ou Postman, ou mesmo utilizando o curl. Me fala aí tua experiência, cara, para eu já adicionar na nova aula. E vamos para frente, vamos seguir programando. Até o nosso encontro síncrono, meus alunos e minhas alunas. Neste encontro vou mostrar mais novidades para vocês. Até lá, espero que vocês explorem bem essas funcionalidades. Você que não é inscrito, é um ótimo momento para se inscrever no canal e não perder as próximas videoaulas. Grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.